Aí, né, pessoal, abrindo o vídeo aqui, vou dessa vez. Bem, eu tinha prometido esse vídeo como apenas um spin de pente de pintura, porém eu decidi, não tem que falar, não tem de vez do meu lápis de cor 3 Vibe, porque eu tô doida pra jogar essa caixa fora, e eu prometi pra mim que eu só ia jogar esse pacote fora depois que eu fizesse um vídeo sobre esse lápis de cor. E já como eu estou pretendendo fazer a pintura dos desenhos com esse lápis de cor, vamos logo falar sobre ele, principalmente aproveitando que eu já tinha lançado tanto no YouTube quanto no TikTok um vídeo mostrando os estudinhos que eu tava fazendo, testando mistura. Mas mistura é bem pouca, mas era só pra ter uma noção de como é que fazer a mistura no lápis. Isso aqui é o meu sketchbook catálogo, é basicamente onde eu tô fazendo os estudinhos básicos, não tem apenas um guia de cor do meu material. Inclusive, esse aqui é um spoiler que só vai sair no vídeo lá pro final do mês ou lá pro começo de dezembro. Lápis de cor aquarelado e finalmente chegamos no lápis de cor. Esse círculo cromático aqui, eu fiz ele misturando, bom, aqui, 6 cores, né? 3 nesse círculo aqui e 3 nesse círculo aqui. Aí, né, aqui eu fui selecionando as cores que são dentro do círculo cromático, as matizes, e fui separando aqui onde mais ou menos elas ficariam nesse círculo cromático. E como eu fiz com a aquarela da Acrylex no vídeo retrasado, eu resolvi montar 2 círculos cromáticos, que seria o círculo cromático mais concreto e um círculo cromático extra para ver a possibilidade de outras misturas de cores, que é esse aqui no meio. Aí, né, a gente vai pro próximo. Esse aqui é outra forma de fazer também a mapeamento do círculo cromático, das cores no círculo cromático. Né, você faz um círculo, né, separar as cores a matiz mais pura em um círculo. E aí você escolhe se para fora você põe as cores mais claras ou para dentro. Aí eu escolhi para fora botar a cor ficando mais clara e para dentro a cor ficando mais escura. E, né, só tinha 3 cores basicamente que eu não tô entendendo pro preto. Aí coloquei aqui no lado de fora os neutros que a gente tem no lápis de cor, que é no caso o preto, o cinza e o branco. E por falar nisso, né, nesse lápis de cor 3 Vibe, não tem a caixa clássica, o branco é bem pigmentado, não sei se tá dando pra ver, dá pra ver um brilhinho bem leve na câmera, que pigmenta e dá pra ver, não tem uma diferença entre onde está o lápis de cor e a cor do papel. Aqui, né, a opacidade desse lápis de cor aqui também, ó, dá pra ver que ficou por cima da linha. E nós vamos aqui, né, o primeiro slot que eu fiz nessa caixa veio um lápis 6B, só que eu tirei ele daqui e meti dentro do meu estojo, eu não vou pegar ele agora. E está aqui o meu primeiro slot que eu fiz desse lápis de cor. Aqui todas as cores, o nome dela, tem uns nomes bem bonitos, eu achei que os nomes combinaram bem, exceto um ou outro, que, né, deixa um pouquinho confuso, mas os nomes são bem interessantes. Aí eu peguei e numerei eles e eu fiz isso aqui, que foi botar uma pequena etiqueta, foca, pronto. Botei uma pequena etiqueta, não tem com degradê da cor e a numeração, de novo, desfocou, a numeração que eu coloquei. Esse aqui não tem o vermelho, eu botei ele como número 8. Aí, né, pra grudar aqui eu botei, não tem um pedacinho de fita. Aí, né, com isso eu fiz aqui alguns testes de mistura pra ver como é que ficava. E aqui não tem outra forma de realizar o círculo cromático, né, um círculo, né, uma linha. Você vai ligar as primárias e vai catalogar, tem para baixo claro, para baixo escuro, para cima claro, as cores dos lápis de cor. Aqui vermelho, para cima ficaram os rosas, o amarelo, para cima ficou o tom mais puxado, não tem lápis bege, e para baixo o tom mais escuro, no caso aqui não tem pro laranja, ficou o marrom, e esse tom aqui não tem, que parece muito o antigo amarelo queimado que tinha nos lápis de cores, nos lápis de cor. E aí a mesma coisa, aqui não tem
eu montando uma linha mais como... Eita, começou a chover aqui. Tive que correr pra fechar as coisas aqui em casa porque tá chovendo. Mas né, de outra forma, eu tentei interpretar o círculo cromático. Aqui não tem o degradê do preto ao branco, com os cinzas no meio. E aqui não tem, se aquela interpretação não tem da faixa, não tem da luz visível, pra ver como é que ficava. Ó, ficou, né, dá pra ver, né, que dá uma boa mistura, uma boa mescla. E esse aqui foi o meu primeiro teste com o material, quando eu comprei ele lá no mês 7, dia 31 do 7. E aqui não tem, foi a experimentação que eu também fiz com o 6B que veio na caixa. Inclusive aqui não tem, foi feito completamente com um lápis de cor, inclusive a line art. Sempre preciso dizer que eu gostei do lápis, né? Que por mim eu gostei. É um lápis que eu tava namorando há muito tempo e bastante fiquei feliz depois de comprar. E aqui foram as experimentações que eu fiz. Eu postei lá no TikTok, no YouTube, nos shorts, no caso aqui no YouTube, eu fazendo as misturas dessa linha aqui. E aqui no caso não tem, eu tenho pelo menos uma pequena prova de como é que fica a experimentação de todos os lápis de cores. E todas as misturas que é possível fazer. Aí tem aqui, né, que ficam os amarelos, laranja, rosas, vermelhos e roxos, azuis e verdes, e está o marrom e o cinza. Eu fiz questão de não fazer com preto, porque, né, o preto já tá em todas as outras cores. Aqui eu fiz uma experimentação de misturando ele com branco, a cor por aqui do lado, e aqui não tem só um pouquinho com branco. Dá pra ver que dá uma boa diferenciação. Aqui, né, as misturas para escurecer as cores, fiz com as suas complementares, né, vermelho, verde com vermelho, rosa verde, laranja, o marrom com azul, laranja, amarelo e roxo. E aqui escurecer não tem de forma análoga com a cor que fica no lado do círculo cromático. Aí os vermelho, rosa, vermelho, laranja, marrom, amarelos, rosas, roxos, azul e verde. E aqui eu fiz no trem aumentando mais a faixa e adicionando branco para ser o tom mais claro. E, né, utilizando esse caderno e os lápis de cor, nós vamos finalmente colorir o desenho, que foi o Spin Paint no tem processado lá no comecinho do vídeo. Então, até daqui a pouco. Agora eu falo ou do desenho ou dos meus problemas, porque, né, a edição desse vídeo aconteceu um desastre que aconteceu comigo 7 vezes esse ano já. Meu Deus do céu, como é que diabo eu não aprendo? Bom, só pra dar uma resumidinha no problema da edição, foi que eu tinha editado o vídeo inteiro, só faltava botar a narração das partes em Speed Paint do vídeo. Aí, eu estava organizando minha galeria, aí eu resolvi, vou renomear o material bruto desse vídeo. Só que eu fiz isso sem terminar de editar o vídeo, sem não terminar logo e baixar. Aí o que aconteceu? Toda a edição que eu tinha feito do processo, não tem de desenho e de pintura, foi de Vasco. Porque quando você renomeia um material que está sendo usado de base para produzir algo, não tem em edição, ele reconhece como se aquele material tivesse sido excluído e toda a edição que você fez não está mais lá. Então eu tive que reeditar tudo de novo e eu tenho certeza que ficou um pouquinho maior do que antes, por causa que eu não
lembro exatamente que cortes eu tinha feito na primeira parte da pintura com lápis de cor, porque essa parte da edição já estava feita há uma semana. Eu e meus problemas pela minha falta de atenção. Tem alguns momentos da minha vida que eu sou muito desatenta, aí mesmo sabendo das coisas, eu acabo cometendo o mesmo erro de novo. Mas bem, a história desse desenho é basicamente um desenho que eu tinha feito lá no final do ano passado, lá em 2024, fazendo esses meus OC Myself desse estilo Margarida, só que eu fiz eles bem diferentes do que eles são agora. Eu fiz ele no modelo base que eu tinha desenvolvido naquela época. Ou seja, eles estão bem diferentes, bem cabeçudo, bem com bracinho no T de macarrão, perninha fina e estão sem sapato, por causa que eu não tinha dimensionado bem na folha e, portanto, ficou cortando os pezinhos deles. Aí eu resolvi, vou redesenhar. Bem, na verdade, assim, eu tinha pegado um caderno especificamente para me redesenhar alguns dos meus desenhos mais antigos de alguns personagens específicos, e nesse caso eles entraram também na lista. Aí eu tava lá redesenhando esse desenho específico e eu fiz ele em duas partes, em duas folhas diferentes nesse caderno. Aí, como eu queria fazer esse vídeo, não tem mostrando os lápis de cor da atriz Vibe, aproveito que já fiz esses desenhos e principalmente vou lá desenhar de novo ele no meu sketchbook pra lápis de cor. Aí foi o que eu fiz. Aí gravei o processo de rascunho, que por sinal é bem complicadinho, meu Deus do céu. Assim você tem que lutar pra você não ficar perto da folha enquanto você estiver gravando. Porém, você ainda tem muita chance de sair muito torto, por exemplo. Demorou 3 semanas pra me prestar atenção nisso, mas o rosto do único menino no dentro da folha está errado, está torto. Tava mais bonitinho no rascunho, mas quando eu passei a limpar a caneta, eu acabei comendo um pedaço do queixo dele. Estarei gravando essa parte bem aqui sem microfone justamente porque eu tô com um pouquinho de pressa. Então, né, eu vou fazer as pinturas dos desenhos. Esses dois aqui. De novo, a Luxa, CD, Pan e o Ômega. Esse caderno só tá aqui pra fazer de apoio. Bem, eu vou pintar com os meus lápis de cor da atriz. Como eu mostrei antes, né, os vários testes e experimentações que eu tinha feito lá no meu sketchbook catálogo. Então, né, as 24 cores, o swatch que é pra levar no estojo. E eu vou fazer a pintura dos 4 desenhos com esse lápis de cor aqui. Ai, meu Deus do céu, que susto. Olha, fica bem o aviso. Não deixe o lápis de cor cair no chão de jeito nenhum, porque se cair, quebra toda a mina que tá aqui dentro. É exatamente por isso que você aponta seus lápis e eles vivem quebrando no apontador. É por causa que provavelmente a caixa que você comprou ou você mesmo deu uma queda e, portanto, quebrou o lápis de cor inteiro dentro do corpo. Bem, né? Vou transportar os lápis de cor aqui tudinho. Essa base aqui. E deixar aqui do lado. E vamos começar fazendo a pintura. Eu vou começar por esse lado aqui, depois vou fazer esse daqui e vou dar minha opinião completa sobre o lápis de cor. E vamos pro speed paint. Assim, o único arrependimento total que eu tenho no tendo dos 2 desenhos por completo foi a maneira que eu escolhi de pintar com lápis de cor. Que é uma maneira, primeiramente, que não é tão trabalhosa, considerando que eu estava usando a maciez no tem do lápis ao meu favor na hora de fazer misturas. Então eu não estava me atendo muito, não tem aquela forma de pintar, não tem fazendo movimentos circulares. Eu podia fazer movimentos em qualquer direção, contanto que eu respeitasse as camadas e a sobreposição no tem de direções, eu conseguiria um resultado mais homogêneo. Mas esse aí foi um problema por causa que no momento que eu
estipulei que tal parte do desenho estaria com certa característica de acabamento, eu inconscientemente, por hábito, no tempo por anos de fazer a mesma coisa, acabei no tempo pegando esse resultado que eu fiz nessa parte específica, que foi a pele, e botei no desenho inteiro, o que fez com que eu demorasse bastante, ficasse com muita dor na mão e tivesse no ter que tomar mais cuidado na hora quando eu estava fazendo as misturas para poder deixar esse resultado em todo o desenho. Foram bastante camadas, bastante mistura, prestando atenção para ver se as misturas que eu estava fazendo ia não só dar a cor que eu queria, mas que iam deixar o acabamento que eu estava buscando inconscientemente. Eu literalmente só percebi o acabamento que eu estava buscando quando eu estava já na fase de pintar os cabelos. Foi muito trabalhoso também. A parte dos cabelos foi mais trabalhosa, eu queria ter usado outro método que deixava não tem mais textura do lápis, deixava não tem mais textura de cabelo, não tem nessa parte também. E deixaram algumas falhinhas brancas como brilho, só que quando eu fiz a pele eu esqueci das falhas brancas. Eu esqueci de deixar o resultado da textura no do lápis. Aí, inconscientemente, eu fiz todo o resto desse acabamento. E como eu já tinha feito um, eu resolvi, vou fazer no outro, porque a ideia é que eles estejam na mesma atmosfera, já que é uma cena complementando a outra. E agora eu tenho que trabalhar isso para não fazer isso de novo, porque apesar de ser um processo gostoso, não tem de ficar pintando, porque quando você está no flow de uma ação, você não percebe que aquilo está sendo incômodo até que você sinta dor em algum lugar e até que você veja as horas que você gastou nele. E no total, assim, no geral da gravação, eu fiquei um torno de 3 horas. Só porque eu considero que não foi exatamente muito tempo com relação a ter pintado em lápis de cor, mas foi muito tempo com relação ao tamanho dos desenhos, porque eram desenhos pequenos. No geral, foram desenhos pequenos, mesmo que sejam de corpo inteiro, tem muitas partes no que eu poderia dar um descanso para minha mão, e foi o que eu fiz. Durante a gravação, eu ia fazendo pausas para dar um descanso para minha mão. Eu não ficava tentando pausa no meio do processo de pintar uma parte, porque aí senão eu poderia acabar esquecendo as cores que eu usei e perdendo o fluxo da pintura. Então eu fui fazendo descansinho por parte, mas minha mão ainda ficou doendo. E olha que eu não apertei o lápis no papel. Eu fiz questão de fazer isso no tempo que fui testando até a maciez do lápis. O lápis é bastante macio, então a exigência de você ter que apertar o lápis no papel, eu não fiz isso. E mesmo assim minha mão ficou doendo. Dá uma muita canseira, então a dica que eu deixo é ficar massageando a mão e fazer movimento de garra, de fechar a mão e abrir lentamente, não tem flexionando bastante e dando descanso, fazendo massagem no pulso, na palma da mão, nos dedos e dar um descansinho, levantar e dar uma caminhadinha, coisa que eu basicamente quase não fiz nesse desenho. No momento que eu pegava pra gravar, eu ficava o tempo todo sentada. Erro meu, que isso dá muita dor nas costas, também me dava bastante assim, dor no pescoço, porque eu tinha que ficar de uma forma em que minha cabeça não ficasse no meio da gravação. Ou seja, eu estou com uma dor no pescoço porque eu tava querendo abaixar e eu ficava jogando minha cabeça para trás para ela não aparecer na gravação. Essa aí foi uma parte bem chata. E agora nós podemos ver com muito mais clareza o quão torto está o rosto do Ômega. Eu realmente não tenho, comi um pedaço no dedo do queixo dele, na parte mais central do rosto. Não tem, parece realmente que eu simplesmente tirei um pedaço da cara dele. Tá torto. E não tem a parte também do cabelo da franja, que está passando por baixo do olho. Também ficou torto, ficou bem diferente do que eu fiz no rascunho. Fica mais nítido pra mim quanto mais eu olho as fotos. Aí tava tão bonitinho no rascunho, aí só foi eu, não tem em algum momento, quando eu estava fazendo a line art, acabei simplesmente errando.
assim, é frustrante, né? Você fazer algo tão bonitinho e depois não tem você cagar em uma parte do processo que você só percebe depois. E eu percebi antes de pintar, ou seja, eu estava pintando naquele desenho já na força do ódio quando estava pintando ele. Foi triste. Outra coisa também que eu percebi nesses desenhos é que a line art não foi tão satisfatória assim o resultado. Como eu disse antes, né, eu detesto fazer na line art, mesmo gostando do processo de fazer, porque eu fico bastante entretida. Eu fiquei bastante entretida quando eu tava fazendo eles, principalmente na hora quando eu tava escolhendo a cor no tempo da line art de cada um, pra combinar com a roupa do personagem. Mas aí eu vi depois, quando eu tava pintando dessa vez, que eu poderia ter feito uma line art mais grossa no geral, não tem todos os detalhes do desenho, poderia ter feito uma line art mais grossa. E a line art externa, a que contorna o personagem, é a parte que eu achei que ficou faltando. Eu poderia ter feito não tem mais grossa. Tem pra realmente destacar mais o personagem, principalmente depois que eu coloquei o fundo. Teria destacado mais. Mas aí, né, com os erros que você aprende, na próxima vez que eu for fazer esse desenho, que no caso eu quero fazer no digital para disponibilizar gratuitamente para qualquer um poder colorir, eu vou fazer uma line art mais grossa. Na verdade, eu já estou no caçando meio de criar o hábito para poder, quando chegar a hora, eu fazer. Eu estou fazendo em outros desenhos pessoais que não vão ser postados na internet. Talvez eu mostre no YouTube quando eu terminar de fazer eles. Mas por enquanto é só meu, para o meu prazer pessoal. Não tem de estar fazendo algo que não é pra internet. Né? Falando um pouquinho no tempo dessa semana que passou comigo postando esse vídeo, conseguindo postar todos eles como eu quero. Né? Foi um processo maravilhoso, foi um processo realmente gostoso, não tem de conseguir cumprir com o que eu prometi. E essa semana basicamente foi constituída de mais de 20 vídeos lançados, contando, tem todos os shorts que eu fiz durante essa semana. E, obviamente, com os 3 que estão saindo junto com esse. Então, eu gostei bastante. Eu espero continuar assim pelo resto de dezembro, exceto no tem o dia 30, 31, 1º e 1º e 2 de janeiro. Eu sei que não faz parte de dezembro desse ano. Porém, são os dias que eu vou tirar para descanso. Eu tenho que descansar bastante no dia 30, porque, né, 31 vai ser a confraternização familiar. Então, eu tenho que ter energia para socializar e principalmente para ficar acordada de noite. Da última vez eu esqueci que tinha confraternização no dia 31 e eu acabei não dormindo que preste tanto à noite quanto à tarde. Então, eu fui pra lá, quando tava dando 2 da manhã, eu estava morrendo de sono. Então eu vou tentar ficar acordada dessa vez pra poder não ter interagir com a minha família que preste. Aquele negócio, né? Minha adolescência, não sei se meus parentes repararam ou não, mas eu tive um afastamento por causa da adolescência e por causa da minha cabeça que não estava muito bem. Então agora eu estou tentando voltar a me aproximar completamente da minha família, do mesmo jeito como era quando eu era criança. Né? De acordo com meus pais, eu era bem sociável, não tem quando criança, mesmo que você já era tímida dos primeiros minutos. Mas aí, né, a adolescência é uma parte que você perde muita coisa de si e que você tem que conquistar de volta na vida adulta. E como agora eu sou adulta, eu estou voltando atrás. Estou agora nesse momento do vídeo para falar que eu adorei o lápis, porém eu me arrependo do método que eu escolhi para fazer a pintura desses desenhos. Principalmente com a ponta que eu resolvi colocar no lápis, que é uma ponta mais grossa para render a mina, né? Eu sou muito mão dura. Aí ficamos no seguinte, eu demorei um total de umas 4 horas no total de pintura, sem contar as pausas, no caso. E minha mão tá doendo. Sério, o método que eu escolhi dói muito a mão. O braço, o ombro, as costas, o pescoço.
também dói tudo. Né? Vem aqui que depende bastante da ordem, não tem que você utilize os lápis para você conseguir uma pintura minimamente homogênea. Para você conseguir uma mistura homogênea no com lápis é bem complicado, principalmente em cores claras. Você precisaria utilizar ou com muito mais cuidado na hora de misturar, ou você teria que buscar cores homogêneas só nas cores escuras, que são mais fáceis de conseguir a mistura sem deixar aquela textura grumosa. Os pontinhos das misturas da cor, onde você vê claramente qual das cores você usou para misturar aquela cor. Fica a cor misturada e as outras 2, 3, 4, depende de quantos lápis você usou para fazer aquela mistura. Eu gostei lá, não me arrependo da compra. Eu esperei muito tempo para finalmente conseguir comprar uma caixa dessa linha no Tem da Atriz. Realmente demorou muito tempo. E semana que vem, eu espero que nós tenhamos o vídeo com os materiais novos. Se não, vamos nos contentar com continuando a jornada com a aquarela da Acrylex e começando com a aquarela da Artus. E vou logo dizendo que também com os materiais novos eu provavelmente vou fazer essa mesma jornada com eles também. Ou seja, vamos ter várias séries por aqui de todos os materiais que eu for adquirindo. Porque, né? Se você for fazer a resenha de um material, você tem que mostrar o que esse material é capaz. Eu dificilmente encontro resenhas, não tem que mostrem o que eu quero saber do material. E assim, para eu conseguir dar uma nota para um material de eu vou comprar esse ou não vou comprar, eu sempre tenho que assistir no mínimo 20 vídeos de diferentes criadores de conteúdo e torcer para eles terem feito mais de um vídeo. O que é difícil. Tipo assim, a artista que eu sigo que melhor faz no Tem Resenha de Material é a Camila Cabral. Ou no Instagram dela, Camila O. Cabral. Ela no tempo é a que eu mais me inspirei, no tempo pro método de exploração de materiais que eu tô trazendo pra cá. Porém, eu ainda sinto falta de mais coisa no conteúdo dela com relação aos vídeos específicos do material. Tipo, ela faz, porém faz muito espaçado. Ela traz, não tem atualizando, não tem um assunto sobre aquele material, ela traz de novo material para poder experimentar, mas não é linear, não é um atrás do outro, como eu tô fazendo aqui. E como eu não encontrei ninguém que faz assim, então eu resolvi fazer. É aquele, né, você faz o conteúdo e você não encontra na internet. Fico por aqui. Vai ser. É isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês assistam até aqui, né? Tô esperando. E até o próximo vídeo. Tchau. A câmera tá aqui. Eu tenho que lembrar de olhar pra cá.